Ok, torcedor bicolor, seja bem-vindo para mais um vídeo no seu canal Papão 100%. Bora falar do Papão da Curuzu, bora falar do maior clube do norte e centro-oeste do Brasil, o maior campeão da Amazônia. 51 vezes campeão paraense, bicampeão da Copa Norte, hexacampeão da Copa Verde e bicampeão da Copa do Brasil, bicampeão brasileiro da Série B. Deu até uma travada na língua aí, né? Beleza? Galera, terminou a rodada, né? Terminou a 18ª rodada. Paysandu se manteve aí na terceira colocação. Nós vamos falar tudo sobre essa posição do Paysandu. Vamos falar do entrelaçamento no, é, é, no quadrangular do acesso. Se a Série C, se a primeira fase da Série C terminasse hoje, como ficariam os confrontos, né? Como ficariam os grupos lá nos quadrangulares, beleza? Tudo bem? Então, assim, vamos falar também dos jogadores do Paysandu que atuaram nesse jogo contra a equipe do Ituano, nessa vitória suada, sofrida, porém muito importante do Paysandu, beleza? Então, desde já, eu peço logo que você já vá deixando o seu like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito, ativando o sininho para as notificações para você não perder nenhum vídeo novo do canal, comentando e compartilhando, porque fazendo tudo isso você vai estar concorrendo a uma camisa do Papão da Curuzu oficial, assim que o canal atingir a meta de 1000 inscritos. Eu gostaria muito aqui de parar um pouquinho para agradecer a repercussão do vídeo anterior. São mais de 700 visualizações. Agradecer todos os likes e principalmente agradecer aos mais de 10 inscritos no canal somente nesse vídeo. Continuem assim, torcedor bicolor, que assim o canal cresce, assim a gente vai estar aqui sempre motivado a sempre colocar conteúdos relevantes e conteúdos novos para você, a sempre estar trabalhando em prol da informação sobre o Papão da Curuzu, beleza? Muito obrigado, tamo junto, bora para cima. Beleza? Agora a gente vai para a vinheta, mas antes a gente vai falar das chances do Paysandu quanto classificado, né? O Paysandu já está classificado matematicamente, moralmente, virtualmente. Vamos falar como tá o Papão da Curuzu nesse momento na Série C do Campeonato Brasileiro. E quais são as perspectivas para esse quadrangular do acesso? Vamos comentar sobre isso também. Agora bora para a vinheta, já já a gente volta. Essas são as cores do Papão da Curuzu. Uma listra branca. Ok, torcedor do Maior do Norte, estamos de volta. Bora falar do Papão da Curuzu agora sem mais enrolação, sem mais delongas. A nossa vinheta é bem rápida, né? Então assim, galera, é o seguinte, finalizada a 18ª rodada, né? Como eu disse antes, nesta segunda-feira não teremos jogos. Os jogos foram distribuídos entre o sábado e o domingo. O Paysandu jogou no sábado. Só para a gente recapitular os resultados dos jogos de sábado. No Novelli Júnior, Ituano 0, Paysandu 1, né? No Raulino de Oliveira, Volta Redonda 1, Floresta 2. Volta Redonda, como eu disse, né? Acabou aí com suas chances de classificação para a próxima fase. É uma surpresa, muita gente colocava o Volta Redonda como um dos favoritos. Também no sábado nós tivemos no Almeidão, Botafogo da Paraíba 3, Guarani 1. Guarani que começou a apanhar e não parou mais, né? E isso aí pode fazer com que o Bugre, na última rodada fique de fora dos 8 primeiros. Ainda no sábado, no Batistão, o Confiança saiu derrotado e já está rebaixado, tá? Perdeu por 1-0 para a equipe do Anápolis, esse jogo foi às 19h30, tá? No sábado, na Arena Pernambuco, o Santa Cruz venceu a equipe do Caxias e se manteve ali na briga por uma vaga para a próxima fase da Série C. Jogos do domingo, a Inter de Limeira empatou com a equipe do Figueirense em casa, no Levi Sobrinho, né? Esse jogo aí foi um jogo de um placar interessante. Eu pensei que a Inter venceria esse jogo, mas o jogo empatou. Esse resultado foi bom para o Papão da Curuzu. Manteve o Paysandu na terceira colocação.
Outro empate que foi interessantíssimo para o Papão ocorreu na Arena Simon, né? Ou Simon, né? Como vocês queiram pronunciar aí. Esse jogo foi ontem, né? O Brusque não passou de um empate contra a equipe do Amazonas, um jogo bem corrido, um jogo lá e cá, as duas equipes buscando a vitória, mas no final terminaram empatadas, o que beneficiou também o Paysandu, beleza? Tudo bem? No William Davis, né? Às 16 horas, a equipe do Maringá se manteve na briga, vencendo a equipe do Barra, certo? Por 2-1 em casa, né? Esse jogo aí foi interessante, porque esse jogo teve a presença do nosso próximo adversário, o último adversário aí na primeira fase da Série C, que é a equipe do Maringá. Esse jogo nós temos novidades sobre o local dessa partida, beleza? No Castelão, lá no Maranhão, a equipe do Maranhão venceu a equipe do Itabaiana de goleada, 4-1, né? Deixando a equipe do Itabaiana numa situação muito difícil na briga contra o rebaixamento. Vai ter que vencer na próxima rodada e contar aí com tropeços de Anápolis e Barra para poder se manter na Série C do Campeonato Brasileiro. E o Ipiranga enfrentou a Ferroviária, né, no Colosso da Lagoa e saiu vitorioso por 1-0, o que deixou o Ipiranga ali bem próximo de Paysandu e Santa Cruz. Na verdade, com a mesma pontuação do Santa Cruz, bem próximo ali do Paysandu e da Inter de Limeira, certo? Já falamos dos placares dos jogos, né, dessa 18ª rodada. Agora vamos para a tabela, rapidinho, galera, para a gente não perder muito tempo. Na liderança da Série C continua o Brusque com 31 pontos, seguido pelo Botafogo da Paraíba com 30, certo? O Paysandu é o terceiro colocado com 29, seguido pela Inter de Limeira também com 29 na quarta colocação. Na quinta colocação nós temos o Santa Cruz com 28 pontos. Na sexta colocação a equipe do Ipiranga também com 28 pontos. Na sétima colocação, a equipe do Guarani, com 27 pontos. Na oitava colocação, a Ferroviária, com 27 pontos. Então, esses são os 8 primeiros, que se a primeira fase, né, da Série C terminasse hoje, estariam classificados, avançariam para a fase de quadrangular, que é a segunda fase, que é justamente a fase do acesso. Ainda brigando por uma dessas vagas no G8, nós temos na nona colocação o Maranhão, né, com 27 pontos. Na décima colocação, o Maringá, com 27 pontos. Na 11ª colocação, a equipe do Floresta, também com 27 pontos. Então, se a gente for analisar a tabela, nós temos desde o sétimo, que é o Guarani, até o 11º, que é o Floresta, todos com 27 pontos, tá? Todos com 27 pontos. E essa decisão aí vai para a última rodada de quem se manterá fora ou dentro do G8. Beleza, galera? Tudo bem? Na 12ª colocação, ainda brigando por uma vaga, nós temos a equipe do Amazonas, mesmo com o empate, ainda tem chance. Beleza? Na 13ª colocação, a equipe do Figueirense, também com 25 pontos, brigando por uma das vagas. Na 14ª colocação, nós temos a equipe do Caxias. Até o Caxias, todos têm chance de ingressar na próxima fase, que é a fase de quadrangular, certo? Ontem, com a derrota, a equipe do Ituano, que é o 10º colocado, na verdade ontem não, no sábado, né, com a derrota para o Paysandu, a equipe do Ituano se manteve com 22 pontos e deu adeus, né, a qualquer chance de ingressar no G8. Então, o Ituano para baixo, nenhum mais tem chance de classificação para a próxima fase. Então, nós temos o Ituano na 15ª colocação com 22 pontos. Na 16ª colocação, o Volta Redonda com 21 pontos. Na 17ª, o Anápolis com 18 pontos. Na 18ª, o Barra de Santa Catarina também com 18 pontos. Na zona do rebaixamento nós temos o Itabaiana com 17 pontos e o Confiança com
20 pontos. Na 20ª colocação, o Confiança com 13 pontos, perdão, já está rebaixado, não tem mais chance de reverter essa situação. É o único rebaixado até agora. Para a última rodada vão brigar Anápolis, Barra e Itabaiana por uma única vaga, né? Para quem cai, né? Quem consegue sair. Tem 3 times, né? Brigando por 2 vagas. Essa é o resumo para você. Agora sim, vamos falar do Papão da Curuzu, né? Que venceu o seu jogo na raça, na vontade, né? Inclusive eu falei isso, não vou me isentar. No pós-jogo, cara, eu fiquei muito agradecido, a galera curtiu demais o vídeo, né? Eu volto a repetir, muito obrigado, tá? Sou muito grato a vocês. No pós-jogo eu falei a vocês que o nível técnico da partida entre Paysandu e Ituano não foi dos melhores, né? Tanto o Ituano quanto o Paysandu deixaram muito a desejar dentro de campo. Mas a gente também entende que era um jogo com um nível de estresse lá em cima, porque tanto o Ituano quanto o Paysandu precisavam vencer. Porque presta atenção, a Ferroviária é o 8º colocado com 27 pontos. O Paysandu tem 29 porque ganhou a equipe do Ituano. Mas se o Paysandu perde para o Ituano, o Paysandu tinha ido parar na 12ª colocação com 26 pontos. Porque desde o Floresta, que é o 11º, todos têm 27. Para cima todos têm 27. Então nenhum desses caras ia ficar atrás do Paysandu, todos à frente do Papão. Então o Paysandu cairia, se perdesse para o Ituano, o Paysandu iria parar na 12ª colocação do campeonato com 26 pontos. Fora do G8 e precisando desesperadamente de uma vitória contra o Maringá em casa e tropeço de todos esses adversários com 27 pontos, galera. Então, o Paysandu estaria numa situação mais preta que o mapa do inferno, se o Paysandu perde esse jogo para o Ituano, tá? Se o Paysandu empata, o Paysandu ia estar com 27. Pelo critério de desempate, o Paysandu estaria na 11ª colocação, porque o saldo do Paysandu, na verdade, o Paysandu estaria até bem colocado, porque o Paysandu tinha 8 vitórias, e mesmo empatando, e permaneceria com as 8. Então, o Paysandu estaria ali junto com o Guarani, 7º, 8º, né? O Paysandu, na verdade, estaria em 7º, o Guarani estaria em 8º e a Ferroviária fora do G8. Então, essa vitória do Paysandu foi fundamental para que o Paysandu, né, permanecesse no G8 e também já praticamente garantisse ali a sua colocação, a sua classificação, perdão. Beleza? Então, olha só aqui, vamos continuar a análise, porque a gente tem muita coisa para falar, galera. Eu espero que o vídeo não fique tão longo. O Paysandu, pessoal, o Paysandu agora pega a Inter de Limeira, tá? Perdão, o Paysandu pega agora a equipe do Maringá, perdão, tá? É o Maringá, perfeito? Esse jogo estaria marcado para a Curuzu, certo? Lembrando que toda a rodada ocorrerá no sábado. Todos os jogos no mesmo horário. Qual é o horário? 17 horas, tá? Então, o jogo seria na Curuzu às 17 horas. Mas o Paysandu já pediu para a CBF, né, e para a Federação Paraense, certo? Para ajustar a mudança de local para o Mangueirão. E está praticamente certo, tá? Eu tô cravando, já tenho informações de que está praticamente certo, de que o jogo será no Mangueirão, só falta a CBF homologar essa mudança. Ou seja, só falta ela confirmar a mudança, mas o Paysandu já está correndo atrás de mudar para o Mangueirão essa partida, né? Ou seja, o Paysandu vai encerrar a sua participação na primeira fase jogando no Mangueirão. E aí, a gente volta para a questão da análise, né? Nós temos aqui, pessoal, 5 equipes com 27 pontos. Todas essas equipes, pessoal, elas têm condições de ultrapassar o Paysandu, porque se eles vencerem, eles vão a 30 pontos, tá? Eles vão a 30 pontos. E todas essas
equipes ultrapassando o Paysandu cairia, pessoal, para... Deixa eu ver, são 5, 2 estão dentro do G8. Terceiro, o Paysandu cairia para sétimo, oitavo. O grande problema é que não tem só essas equipes. Ainda existe a Inter de Limeira, que está atrás do Paysandu, com 29, mesmo número de pontos. O Santa Cruz, que está com 28. E o Ipiranga, que está com 28. Do Ipiranga para trás, que é o Guarani e os outros, todos com 27. Então, assim, o Paysandu ainda não está classificado, gente. O Paysandu está virtualmente classificado porque joga em casa, tem totais condições de vencer o jogo, mas o Paysandu precisa, para essa partida, no mínimo, empatar o jogo, chegar aos 30 pontos. Porque, para quem não sabe, para quem não notou ainda, para quem está naquele fanático mundo de Bob, ou para quem é secador, que quer que o Paysandu se ferre, exploda, essa galera aí tá falando que o Paysandu tá classificado. Galera, o Paysandu não tá classificado, tá? O Paysandu continua precisando pontuar. O Paysandu não pode dar mole nesse jogo em casa, tá? Vai pegar o Maringá que também precisa vencer para entrar, né, no G8, e vencendo o Maringá vai a 30 pontos, galera. A gente tem 27. Eles vencendo, eles vão a 30, eles passam da gente. Então o jogo continua sendo de 6 pontos, continua sendo um jogo de suma importância, não é um jogo festivo, tá? A gente vai falar muito sério aqui para você, tá? Não é um jogo festivo. E sabe o que é festivo também? O teu like. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para as notificações, para que você fique sempre bem informado sobre sobre vídeos novos aqui no canal Papão 100%. Então vamos continuar aqui. Então na próxima rodada temos o Maringá, jogo de 6 pontos, já falei isso aqui, beleza? Tudo bem? E aí, pessoal, como eu falei, todos os jogos na mesma rodada, no mesmo horário, no mesmo dia, que será um sábado, tá? E nós temos os seguintes confrontos. O Confiança, rebaixado, vai visitar a equipe da Ferroviária. Se tu for lá na tabela, a Ferroviária está em oitavo com 27. Se vencer o Confiança, vai a 30. Então a gente já tem que contar com uma vitória da Ferroviária aqui. Porque o Confiança já está rebaixado, ele não vai oferecer tanta resistência assim para enfrentar a Ferroviária, certo? Então tem grandes chances da Ferroviária vencer esse jogo, tá beleza? Então bora lá. Aí no Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani, que só tava peia, né? Só tá peia nesses últimos jogos, tá? O Guarani vai receber a equipe do Brusque. Se nós formos olhar, o Guarani é o 7º colocado, tá? E o Brusque é o primeiro, é o líder, tá? Vai jogar fora de casa. A gente tem que torcer para quê aqui? O Guarani tem 27 pontos. Ou um empate ou uma vitória do Brusque. Tem que manter os caras lá atrás da gente. Lá ele, tá? Então não pode fazer com que o Guarani de forma nenhuma vença para chegar nos 30 pontos e passe da gente. Então é uma vitória. Não, mas o Brusque vai ficar líder se ele ganhar. Cara, não interessa. O que interessa é que a gente fique no G8. É isso que interessa. Daqui a pouco eu vou fazer aqui um apanhado de como pode ficar os grupos se terminasse a Série C agora, se não tivesse mais nenhuma rodada, né? A gente vai falar disso já já. Então, Guarani e Brusque, qual é a perspectiva? Vitória do Brusque ou empate. Aí nós temos Figueirense e MAC, né? O Figueirense tá com 25 pontos, praticamente não tem mais chance, mas ainda tem, matematicamente ainda tem, né? O Maranhão, né? O Maranhão tá com 27. Então, ou nós venhamos a torcer por uma vitória do Figueirense, certo? Ou um empate nesse jogo. Por quê? Porque se tu fores olhar, o Figueirense vencendo, ele vai a 28, né? Ele tem 25, ele vai a 28, ele entra no G8 com essa pontuação.
Porém, ele não passa da gente, mesmo a gente perdendo. Então, tem que torcer para o Figueirense vencer ou empatar com a equipe do Maranhão. Porque se o Maranhão se o Maranhão vencer, o Maranhão tem 27. Ele vai a 30 pontos e ele consegue nos ultrapassar se a gente sair derrotado contra o Maringá. Então, não pode acontecer isso. Figueirense desde pequenininho, beleza? Aí nós temos a equipe do Amazonas recebendo a equipe do Ipiranga, tá? O Ipiranga, pessoal, é o 6º colocado com 28 pontos. O Amazonas, deixa eu só olhar aqui, tem 25. Então, se o Amazonas vencer, o Amazonas vai a 28, não passa da gente mesmo a gente perdendo. Então, qual é o resultado que vai nos favorecer? Vitória do Amazonas ou o empate, tá? Porque se o Ipiranga vencer, ele tem 28, vencendo ele vai a 31, ele passa da gente na tabela. Então, a gente tem que torcer aí para um empate entre esse jogo, entre essas duas equipes, ou uma vitória do Amazonas, beleza? Tudo bem? Aí temos o Itabaiana, né? Esse jogo é no Eutelvino Mendonça, recebendo a equipe do Botafogo da Paraíba, que é o 2º colocado, tá? Esse jogo, ele poderia interessar muito para nós, mas ele nem interessa tanto, apesar do Botafogo ser o vice-líder. Porque se o Botafogo vencer, ele já está na nossa frente mesmo. Então ele vai para 33 pontos, fica na nossa frente, beleza? E o Itabaiana, se vencer, o Itabaiana não tem mais chance de classificação, tá? Então, assim, tanto faz como tanto fez. Então, esse resultado não interessa tanto para nós. A não ser que o Paysandu vença seu jogo e o Paysandu brigue aí pela primeira, segunda colocação nessa tabela. Aí sim. Mas, para efeito de classificação, esse jogo não interessa para nós. O Botafogo da Paraíba já está na nossa frente, 1 ponto, 30 pontos, já está classificado. Então, então é muito indiferente perder ou ganhar com relação ao Paysandu. O que vai influenciar são aquelas partidas dos times que estão atrás do Paysandu na tabela. Lá ele. Beleza? Uma dessas partidas é essa agora, ó. Floresta recebendo a equipe do Ituano no Presidente Vargas. Esse jogo vai colocar frente a frente o Ituano, que não tem mais chance, só pode chegar a 25, não entra mais. Também não cai mais, ou seja, o Ituano só vai cumprir tabela, né? O Ituano só cumpre tabela, o que pode facilitar muito para a equipe do Floresta, que joga em casa, e ele está com 27 pontos. Vencendo, pode chegar a 30, né? Se o Paysandu tropeçar, se o Paysandu perder, o Paysandu pode ser ultrapassado pelo Floresta. E esse risco a gente vai ter que correr, porque eu não vejo motivação no Ituano para vencer essa partida. Então a gente tem que rezar para que esse jogo seja um jogo tão ruim que ele não saia do empate. Beleza? Ruim que eu digo assim, falta de motivação do Ituano, excesso de vontade do Floresta, que vai acabar gerando um nervosismo, e aí eles acabam se chocando e ninguém ferindo ninguém. Beleza, galera? Tudo bem? E aí nós temos esse jogo que para mim vai ser um jogo sensacional, tem grande chance de ser o jogo da rodada, tá, pessoal? Tem grande chance de ser o jogo da rodada. É a partida no Jonas Duarte, né, entre o Anápolis Futebol Clube e o Santa Cruz, tá? Tudo bem? Por quê? O Santa Cruz querendo vencer, tá? Porque o Santa Cruz tem 28 pontos, querendo vencer para chegar ali aos 31 pontos, mesma pontuação do líder, né? Que vai enfrentar o Anápolis, que saiu da zona do rebaixamento nessa rodada e que vai lutar para permanecer fora dessa zona do rebaixamento. Então, vai ser ferro com aço. Na minha visão, esse é o jogo com maior importância nas duas extremidades da tabela, tanto lá para a liderança, quanto aqui, liderança e classificação, quanto aqui para a zona do rebaixamento, né? Então vai ser um jogo bem pegado,
né? Igualmente ao jogo que ocorrerá no Estádio Centenário em Caxias do Sul, entre Caxias e Inter de Limeira, tá? O Caxias, presta atenção, tem 24 pontos. Se ele ganhar, ele vai a 27, então ele tem poucas chances de classificar. Falo isso porque tem dois times, o Guarani e a Ferroviária, com 27 dentro do G8. Então, um time que pode chegar a 27 tem pouquíssimas remotas chances de classificar. E eles vão se apegar a essas remotas chances de classificação e vão para cima da Inter de Limeira. E jogando em casa, isso pode ajudar o Paysandu, porque a Inter de Limeira está ali colado no papão com o mesmo número de pontos na quarta colocação, perdendo no critério de desempate por uma vitória a menos, né? Eles têm uma vitória a menos que o Paysandu. O Paysandu tem 9 vitórias e a Inter tem 8. Então a gente tem que ficar ligado, né, no resultado dessa partida. Aí teremos duas partidas agora, né, que é justamente Barra Futebol Clube, o Barra que briga para não cair. Essa é a importância dessa partida, é na luta contra o rebaixamento, né? E o Volta Redonda, galera, que ainda pode ser rebaixado. Presta atenção aqui, ó. Não, na verdade, o Volta Redonda não cai mais, porque o Itabaiana só pode chegar a 30 pontos. Perdão, a 20 pontos. E o Volta Redonda já tem 21. Então o Volta Redonda não cai mais, certo? Mas ele enfrenta o Barra, que tem 18. Se ele perder para o Barra vai aos mesmos 21 pontos, assim como o Anápolis se venceu o Santa Cruz. Então, se o Itabaiana, né, vencer o seu jogo, ele vai a 20. Ele se livra do rebaixamento se o Barra perder e o Anápolis perder. Mas se os dois perderem, dependendo do saldo de gols aí, quem vai para a zona do rebaixamento é a equipe do Barra Futebol Clube. Então esse jogo interessa mais para a galera que briga contra o rebaixamento. E como aqui na lista, na tabela, o último jogo dessa rodada é Paysandu e Maringá. A novidade é que esse jogo será no Mangueirão. Beleza, galera? Tudo bem? Rapidinho, pra gente não exceder tanto o tempo do vídeo, eu queria falar com vocês sobre os jogadores do Paysandu que estão fora ou que ficaram fora do Paysandu, fora do time do Paysandu nessa 18ª rodada. Foi Marcinho, Juninho e Pedro Henrique, né? Esses três atletas não jogaram, não estiveram à disposição do Júnior Rocha. Pedro Henrique vai estar voltando, pois já cumpriu suspensão por ter sido expulso contra a Ferroviária. Marcinho é dúvida para essa partida, apresenta um edema na panturrilha, uma contusão de grau 2. Dizem as informações que veiculam na imprensa que ele já está melhorando, né? Que a recuperação dele está sendo bem satisfatória. Então, não estranhem se o Marcinho jogar pelo menos meio tempo desse jogo contra o Maringá, beleza? E a dúvida maior é se o Juninho terá condições de jogar essa partida contra, né, a equipe do Maringá, pois nós ainda não temos um boletim médico com informações sobre a situação do Juninho. Mas no decorrer da semana a gente vai atualizar isso para você, beleza? Uma outra informação aqui a respeito disso é quanto ao Hadley, né? Que se não jogar nessa última partida contra o Maringá, o Hadley vai ser mesmo preparado para o quadrangular do acesso, né? Espero que o Paysandu esteja lá, porque como eu falei, o Paysandu ainda não está classificado e a situação não está tão fácil assim. O Paysandu precisa vencer a equipe do Maringá, né? Que além de segurar o Maringá, ainda se afasta de qualquer possibilidade de ser ultrapassado pelas 5 equipes que tem 27 pontos. Beleza, galera? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se ficou comigo até aqui, não esquece de deixar o like, dá um apoio para o nosso canal. Nosso canal está crescendo graças a você, porque ele é feito para você. Tá bom, queridos? Tudo bem? Inclusive eu pedi até, eu parei, perdão, né? Eu parei até de solicitar aqui o Pix, né? Não coloquei mais a minha chave Pix,
porque eu acho assim que muita gente interpreta com isso que a gente está visando, né, ganhar dinheiro com isso. E muitas das vezes nem é. Eu colocava meu Pix, mas eu não pedia a ajuda de vocês, só colocava por colocar. E já que eu não pedia, já que me dava até um certo trabalho estar colocando o tempo todo em todo o vídeo, eu resolvi retirar a chave Pix dos vídeos, tá? Então agora a gente só vem com o nome do canal e, se Deus quiser, isso vai ser suficiente para que você, né, se torne membro, se torne um inscrito e venha contribuir com o nosso trabalho, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui, e mais uma vez muito obrigado a todos que se inscreveram, né, e bateram aquela meta de 10 inscritos para o vídeo passado. E eu queria estabelecer uma nova meta de 10 inscritos para esse vídeo, beleza? Tamo junto, bora para cima.